Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais um episódio do nosso podcast E Por Falar em Saudade, um podcast que se pretende um divã auditivo, afetuoso, acolhedor e, sobretudo, aberto a te ouvir, caro e cara ouvinte, onde profissionais da saúde mental, mas não necessariamente, que trabalham com imigrantes e imigração, trocarão ideias, caminhos, reflexões e experiências sobre esse tema. Afinal, quer gente mais especializada em saúde e em saúde mental do que imigrante e do que imigrante terapeuta? Então hoje a gente vai bater um papo super bacana com uma convidada super especial. Eu me chamo Fábio, sou um dos apresentadores e eu vou passar a bola para minha querida amiga e psicóloga, não minha, por enquanto. Ah, não pode, né? Amiga não pode ser psicóloga, enfim, do Pode. paciente. Minha querida amiga Rana Botelho. Rana, é contigo a bola. Olá para todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer estar aqui. Meu nome é Hanna, eu sou psicóloga clínica e tive a honra de ser aluna, né, da Viviane, que está conosco hoje. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande ter a senhora por aqui. Então, de vez em quando, vai aparecer um senhora, vai aparecer um pro, porque vai escapar, né, que é força do hábito. Mas eu estou muito feliz aqui de fazer parte desse episódio de hoje. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite, Viviane. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui. A Hanna é uma pessoa muito querida, foi uma aluna excepcional e tenho muito afeto por ela, né? Então, estou muito feliz e tenho certeza que ela me convidou para estar próximo de pessoas que ela considera também muito bem. Ah, que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Sinta-se abraçado, tá vendo, Fábio? Aluna excepcional, eu tô achando que tem muita puxação de saco aí. Aluna excepcional. Não, porque nós, no fim das contas, acabamos sendo boas vítimas de um excepcionalíssimo professor, que é o Dr. Belisário, que foi mentor, professor da professora Viviane, e, por consequência, ela foi minha professora e ele também foi um mentor com quem eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar junto. Então, ambas aprendemos de uma mesma fonte, que é o queridíssimo Dr. Belisário, 92 anos e mais de 50 anos de carreira como psicólogo. É a nossa referência, não é, Pro? Exato. Começou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Então, já faz bastante tempo. Quer dizer, o primeiro contato que eu tive com os ensinamentos dele, eu e minhas amigas, porque ele tem uma série de pessoas que estão envolvidas com ele, né? Foi aos meus 21 anos, então uns 40 anos, vai atrás, tá bom? Alguns anos. Tive que falar próximo à minha idade, olha só. Mas está tudo certo. É isso mesmo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que julgamos ser muito pertinente, não é, Fábio? Que é o assunto relacionado à solidão e uma palavra que vai soar como algo novo para muitos dos nossos ouvintes, que é a solitude. E Fábio e eu temos a experiência de ser imigrantes, né? No momento, nós ambos moramos no Canadá e nós percebemos ou entendemos que esse assunto sobre solidão vem a ser algo muito interessante para se abordar e para trazer maior familiaridade para o imigrante. Então, Viviane, a gente poderia começar trazendo para os nossos ouvintes o conceito do que é solidão e do que é solitude, e buscando entender como a gente faz essa diferenciação entre os termos. Bom, vocês escolheram um tema assim fácil para poder delimitar, né? Mas a senhora é especialista, por falar nisso, me perdoe interrompê-la antes da resposta vir. A senhora poderia, Sim, por favor, nos dizer qual é a sua formação principal, qual é a sua especialização e por que este convite foi estendido à senhora? tá certo, tá bom. Bom, eu sou psicóloga clínica, né, formada, e fiz mestrado em psicologia clínica na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E a minha dissertação de mestrado
bem antes da pandemia, já foi sobre a solidão. Na realidade, o nome é um estudo fenomenológico das experiências de solidão em jovens da cidade de São Paulo. Tem um nome grande, mas, enfim, fiquem com a solidão e nós vamos aí conversar um pouco sobre esses dois conceitos e outros relacionados para poder fazer, né, se fazer mais compreensível, né? Ótimo. Muito obrigada. Então, vamos ao X da questão. Isso, O que é tá bom. solidão? O que é solitude? Então vamos lá. Então, para começar, né, uma introduçãozinha assim. Solidão é um sentimento existencial, quer dizer, é um sentimento de existência. Ele é universal para as pessoas, né, que estão no mundo conscientes, nós estamos falando de seres humanos, né? E todos nós já sentimos solidão, né? E continuaremos sentindo em algum momento da vida, tá? Porque ela não precisa ser uma solidão de anos, né? Ela tem as nuances dela e as diferenças dela, tá bom? Então, a solidão, ela é um sentimento complexo e, por isso, multifatorial, existem várias causas, né? Está relacionada às várias causas, e também ela está associada a outros sentimentos, tá certo? Tá bom? Então, assim, quando a gente fala em solidão, normalmente, a maioria das vezes, ela vem com uma conotação negativa, tá certo? Então, especialmente pelo mundo moderno, né? E pelas algumas normas do mundo moderno, né, sociais, quanto aos modos da gente viver, quanto aos modos da gente estar com o outro. Por muito tempo, né, a solidão foi vista até como uma patologia, como se fosse algo doente, de pessoas doentes, relacionada sempre a muita angústia, a nostalgia, enfim, ou algo que você não poderia sentir, ou que você precisaria superar de alguma forma, né? Só que nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente que a solidão não tem só essa faceta negativa, tá bom? Ela tem também, né, um outro lado que é positivo, é importante e é funcional, né? Que nós precisaríamos também pensar nisso, né? Só para vocês terem ideia, né? Assim, quando a gente fala de solidão negativa, você pode ver assim, né, as crianças, né? Então, as crianças vão para a escola e, ou mesmo nós, né, quando temos filhos e vamos educar, né, quer dizer, a gente educa para eles se relacionarem, para enxergarem a outra pessoa, que é importante, né? Enxergarem a outra pessoa, para saírem de si mesmos e irem, né, para o meio social, poderem se organizar. O que a gente vê, às vezes, em excesso é que, em algumas escolas, por exemplo, a criança tem que estar sempre com outros, no recreio, ou, né, em alguma atividade, etc. A atividade, até entendo que ela precisa estar, mas às vezes a criança ela tem um outro ladinho que ela não quer o tempo todo estar com outras crianças. Ela quer ver a borboletinha voando, ela quer sentir o cheiro né, da terrinha, ela quer, enfim, criar um pouco das fantasias que ela está criando. Não estou dizendo o tempo todo, tá? Não estou dizendo com um exagero. Mas algumas crianças, elas podem ter essa vontade, mas nem isso nem sempre é compreendido, tá bom? É visto como um problema, né? Então, só estou mostrando um panorama. Por exemplo, uma outra conotação, né, da solidão é quando uma pessoa está presa, está na prisão
e ela é punida severamente, para onde ela vai? Para Para onde ela vai? solitária. Para solitária, tá certo? Então, como se fosse um castigo mor, né? Um castigo grande, tá certo? Então, nós precisamos separar também a questão da solidão existencial, do isolamento social e da solitude, tá certo? No meio disso, tem também um outro sentimento que é a ansiedade de solidão, que depois eu coloco para não confundir tanto assim agora no começo. Eu vou falar da solidão mais, talvez a mais doída, tá bom? Para depois eu entrar na solitude e vocês vão ver a relação das duas coisas. Pode ser, Hanna? Por favor, eu achei interessantíssimos os 3 termos que a senhora colocou. Discorra, por favor. Nós temos uma necessidade inata de estarmos com pessoas, né? Nós não conseguimos sobreviver sem outro ser humano cuidando da gente, tá certo? Então, como dizem os filósofos existencialistas, nós somos o ser com o outro, ou o ser com, né? Ser com alguém, tá certo? Então, muitas vezes, quando a gente fala em solidão, a gente teme porque nós não evoluímos para ser solitários, né? Nós temos uma necessidade inata, né, desde o nascimento, da gente ir criando vínculos, né? E posso dizer para vocês que é impossível a gente estar nesse mundo sem a gente se relacionar, né? Nós precisamos das outras pessoas para trocar coisas para sobrevivência, né? Se a gente for ver a sociedade atual, nós chegamos onde chegamos porque nós trocamos conhecimento, experiências, tecnologias e etc, né? Então, justamente essa nossa vulnerabilidade humana é que nos traz um potencial para essas relações interpessoais. Então, veja, algo de fragilidade nos potencializa a gente crescer, né, e ir em busca de outras pessoas, né? Então, a gente quer compartilhar tarefas, né? A gente, vamos dizer assim, precisa, vamos dizer assim, ouvir o outro, sentir ouvido, né? Se sentir querido, compreendido, tá certo? E nesse sentido, então, que a solidão, e depois nós vamos falar sobre a solitude, ela tem aí uma má fama inicial, tá bom? Mas ela não é dessa forma tão negativa assim, tá certo? Então, vejam, a solidão que vem associada a um sentimento de abandono, um sentimento doloroso, um sentimento de isolamento e até de melancolia, que a gente diz que é uma tristeza profunda, né? Muitas vezes está associado ao sentimento de desconexão, tá certo? Eficiente, entende? Então, aí ela é mais disfuncional. Ela poderá ser mais disfuncional, tá bom? Não que seja, já vou explicar. Porque, veja, a solidão da existência, nós não temos necessariamente controle sobre ela. Temos um certo controle só de algumas situações, mas não de todas. Então, o que é a solidão da existência? Aquela solidão que você tinha uma pessoa amada, querida, e ela faleceu, por exemplo, você pode passar uns momentos se sentindo sozinho, tá certo? Ou, né, como vocês apontaram, né, que vocês são imigrantes, né? Então, vocês saíram, né, do seu país e foram para um outro país. Nem todo mundo foi com conexões de relacionamento. Então, mudaram e se sentem sozinhos nesse sentido. Agora, a solidão que é proveniente de uma rejeição, tá certo? De
E aí ela traz, por isso que eu falo que é multifatorial, ela vem com sentimentos de melancolia, aí isso pode levar, consequentemente, depois, a um isolamento social, tá certo? Pode levar, tá? Então, aí a pessoa, por exemplo, ela não quer contato, tem pouco contato com os outros ou nenhum contato com os outros porque ela se sente ferida. Dá para entender? Nessa relação, né? Só para vocês terem ideia, existe, né, são duas pesquisas que foram feitas no Japão, tá certo? Eu vou pedir licença para ler o nome, porque é meio complicadinho, tá bom? Então, esse é um fenômeno, né, que eles estão estudando já há alguns anos, tá bom? Um chama Kodokushi, tá? Que é o quê? Foram feitos levantamentos no Japão de muitas pessoas que morreram, tiveram uma morte solitária. Morreram dentro dos apartamentos e os seus corpos foram encontrados muito tempo depois. Porque ela não tinha conexão com ninguém, ninguém talvez tenha dado a falta dela, ou ninguém sabia do endereço, enfim. Né? Então, eles fizeram esse filme. Inclusive, tem um filme de 2022 do Festival do Japão com esse nome, tá? Kodokushi, tá bom? Então, é um filme muito triste, tá bom? Enfim, tem uns trailerzinhos, depois eu posso até deixar para vocês do YouTube, né? Para quem quiser olhar. E tem um outro fenômeno, né, porque ainda não é catalogado direito, enfim, que chama hikikomori, tá? Que são pessoas assim que têm em torno de 6 meses de reclusão. E não necessariamente são só no Japão, já foram olhados, né, vários outros países, Inglaterra, até em um país da Arábia, enfim, em que esses jovens, não só adolescentes, até jovens maiores, enfim, no Brasil parece que teve um caso só, que ficaram trancados dentro do quarto, tá certo? Por muitos meses, 6 meses, mais de 6 meses, compreenderam? Então, só para vocês, né, terem ideia, assim, de algumas coisas, né, de alguma proporção, né, dessa solidão. A senhora mencionou a questão do isolamento social e deu esses dois exemplos, né, das palavras japonesas que retratam esse fenômeno. A gente poderia, então, pensar que o isolamento social, ele vai ser, muitas vezes, uma consequência da faceta negativa desse sentimento de solidão? Eu quero dizer no seguinte sentido. Como a senhora mesma disse, a solidão ela é inerente ao ser humano. A gente vai se sentir só em diferentes aspectos, em diferentes momentos da nossa vida. A gente poderia pensar, então, que se tivermos ferramentas de elaboração suficiente para lidar com esse sentimento, a gente consegue vivenciá-lo de uma maneira talvez mais saudável, mas se nós não tivermos essas ferramentas, a consequência negativa deste sentimento de solidão seria cair nesse isolamento social? Sim, sim, eu não posso prever para todos, mas é uma Sim. tendência se a pessoa não elaborar algumas coisas que eu até pensei para falar para vocês, tá bom? Uhum. Então, assim, lógico que nós somos seres sociais, nós precisamos, né, de relacionamentos e precisamos do outro. Mas será que é só um número grande de pessoas que a gente precisa ao redor? Ou será que é quantidade ou será que é qualidade? Uhum. Tá?
Porque aí eu vou entrar naquela outra questão da ansiedade de solidão. O oposto dessa, tá? Para a gente fazer um paralelo. Tem pessoas, por exemplo, que não suportam ficar sozinhas nem um minuto. Sim. Tá certo? Ela sempre tem que estar com alguém. E aí você vê que é uma ansiedade, um medo de ficar, né? Essa ansiedade de ficar só faz com que ela busque muitas pessoas. Mas nem sempre a qualidade dessa relação que ela está tendo é suficiente para aplacar essa ansiedade ou o sentimento de pertencer a um grupo, pertencer a alguém, né? É lógico que precisamos de relacionamentos sociais, só que relacionamentos sociais com uma certa questão de qualidade aí, tá bom? Sim. Só para vocês terem ideia, tem pessoas que ficam em relacionamentos anos a fio com uma pessoa que faz muito mal a elas, que elas se sentem muito mal só para dizer que não estão sozinhas. Eu atendo várias mulheres, por exemplo, e eu diria até homens também, várias mulheres que, assim, permanecem numa relação disfuncional, patológica até, só para dizer, olha, sou casada, tenho filhos e etc. Só que ela, né, sofre muitas vezes aquele abuso emocional, uma série de coisas. E também tem homens também que, da mesma forma, não é que é uma característica só feminina, também eu, pelo menos na minha parcela aí de pessoas, também temos homens que ficam em relacionamentos abusivos porque não dão conta, muitas vezes, de passar um tempo sozinhos ou voltar para eles mesmos, né? Agora, qual a condição importante também para essa relação, né? É a pessoa se conhecer, né? Então, assim, é buscar esse autoconhecimento, tá certo? E para buscar esse autoconhecimento, né, ou ter uma autoconsciência, ela vai precisar de alguns momentos em que ela vai estar só, certo? Então, nestes momentos de busca de autoconhecimento de si, de tentar entender a si mesmo e aos outros, ela vai precisar estar separada das pessoas. Mas essa separação não quer dizer isolamento social, dá para entender? Uhum. Então, o estar só, eu vou falar solitude, tá bom? Para não ficar confuso, né? Por favor. E é o termo que eu usei na minha dissertação de mestrado, e é o termo que a maioria, pelo menos na língua portuguesa, fala, é esse estar com você escolhido, eu estar só de forma escolhida, mas que me traz uma sensação de prazer, vamos dizer assim. Não necessariamente eu preciso estar super bem para estar sozinha, né? Mas eu escolho. Na solidão existencial, eu não escolho, ela acontece, né? Ela independente da minha vontade, certo? E na solitude, então, a gente tem essa questão da escolha, né? Dessa escolha para estar sozinha, né? num momento importante. É uma sensação de prazer justamente em razão da desconexão com os outros, mas uma desconexão temporária. Dá para entender? Agora, só consegue ficar sozinho consigo mesmo aquele que tem uma boa qualidade de sustentação emocional de si mesmo. Tá certo? Tá? Até porque senão ela vai ficar louca, né? Exato. Mas Se ela ficar... eu não me aguento. Pode falar, não, lógico. Porque senão ela não vai se suportar na realidade. Dá para entender? Exatamente isso.
Então, é importante, né? Porque, imagina, se você não se suporta sozinho, o que dirá os outros? Eu posso fazer um adendo? Para Pode. mim, só até como um pouco, não sei se Fábio consegue, talvez teve o mesmo insight que eu, porque assim, a senhora falou que o autoconhecimento a gente pode entender como até uma ferramenta para lidar com esse Sim, sentimento de solidão. Só sim, que, e a solitude é a decisão, o querer estar só por vontade própria. Então, eu não sei, eu acho que soa como um círculo virtuoso. Você escolhe estar sozinho, e estando sozinho, eu, pelo menos, entendo que você consegue ter melhor a oportunidade de se autoconhecer e de estar mais em contato consigo mesmo. E também está vivenciando ali o fenômeno da solitude. E vivenciando o fenômeno da solitude, você passa a se conhecer melhor e assim a gente fica nesse círculo virtuoso. sim. Acredito eu que talvez não seja só pela inabilidade, mas essa questão do se ver só em algumas pessoas pode gerar uma ansiedade terrível por entender que a única pessoa com quem ele tem para conversar naquele momento é si mesmo. E isso, Sim, para alguns pacientes, para algumas pessoas em geral, pode ser desesperador e extremamente sim, angustiante. sim. Faz sentido? Sim, é justamente isso que nós estávamos falando. É isso, quer dizer, eu estar comigo mesma é eu me encarar, né? Eu parar para refletir sobre a minha vida, quem eu sou, como eu estou na relação com os outros, o que os outros pensam de mim, entende? Porque isso tudo nos ajuda com a nossa identidade. Aí vocês estão entendendo que são sentimentos todos profundamente intrincados, né? Porque, veja, eu vou saber quem eu sou no contato com o outro. A gente estuda isso em psicologia do desenvolvimento, né? À medida em que a criança vai tendo mais consciência, ela percebe a existência do outro, né? E esse outro começa a se relacionar com ela, com um sorriso, ou com uma expressão mais negativa, ou, enfim, à medida que vai havendo a introdução da linguagem, que a linguagem é cultural, então vão se colocando palavras, né, para expressar, né, quem ela é, quem ela não é, o que gosta, enfim, o que não gosta, como ela é boa nisso ou não, enfim. Então, para a gente estar só, né, então a gente precisa olhar para isso tudo, né? Olhar para nós mesmos e nós em relação com o outro. Como eu disse desde o começo, nós somos um ser com o outro, né? E super importante nesse momento. Então, veja, a gente está no nosso canto por livre e espontânea vontade, pode ser prazeroso, mas fundamentalmente é necessário, tá certo? Existe essa necessidade, né? Quer dizer, e quanto melhor você está consigo mesmo, mais prazer você vai ter em sua companhia. Não quer dizer que você vai estar 24 horas isolado ou 6 meses isolado como essas pessoas. Mas não. Puxa, eu posso estar sozinho para ler um livro, para, vamos dizer assim, ouvir uma música, refletir sobre o meu dia, o que aconteceu, enfim, milhares de outras, né, possibilidades aí, eu estar bem, né? Esse é um lado bom, né, da solitude, né? É, eu posso estar só sem precisar estar imediatamente o tempo todo com o outro. Eu estou só para eu conseguir me reintegrar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu dei aula, né, e continuo ainda com algumas aulas agora mais em pós-graduação e ou palestra, mas eu dava aula diariamente, né, e tinha um consultório. Eu estava o tempo todo com alunos e com pessoas. Então, quando eu mudava, saía da faculdade, ia para o consultório, eu dava um tempo para mim estar em solitude, para eu me reintegrar, para eu me refazer as minhas energias, para estar comigo mesmo e poder estar
com o outro, né? Poder, enfim, trabalhar junto com os meus clientes, as pessoas que me procuravam, tá? Então, o estar sozinho também, afastado, faz com que a gente pense também nas nossas fronteiras, né? As nossas fronteiras de identidade, nossas fronteiras de relacionamento. Quer dizer, até onde eu vou permitir ou não que as pessoas cheguem em mim? Que pessoas eu vou permitir que se aproximem mais? Que pessoas que eu vou pôr um certo distanciamento? Que pessoas eu vou ter mais intimidade, né? Entende? Então, são momentos riquíssimos, né, que a gente precisa ter para avaliar tudo isso. Algumas pessoas conseguem fazer isso por elas mesmas, outras pessoas precisam de ajuda, porque aí envolvem outros sentimentos, né, vamos dizer assim, que estão relacionados à história de vida delas e tudo mais, né. Então, algumas angústias, né, assim, mais severas, né? Enfim, um luto mais intenso, enfim, né? Então, veja, a solitude não é para ficar meses, mas é um ir e voltar, né? A importância desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio entre ir e voltar, estar longe, mas estar dentro. Quer dizer, eu estou longe das pessoas, mas eu estou com elas em outros momentos. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando? Eu tenho uma questão aqui. Sim, Partindo do pressuposto que a solitude é uma escolha, sim. onde você deliberadamente, eu vou usar a palavra se isolar, mas talvez não seja a adequada, mas enfim, Aham, você deliberadamente escolhe ficar consigo, o que pressupõe um autoconhecimento, aí agora puxando para o lado da imigração. sim. A pessoa que está, por exemplo, no Brasil, pretendendo emigrar, ela desconhece isso. Ela desconhece que ela vai enfrentar momentos tanto de solidão Sim, quanto de solitude. sim. Aí eu te pergunto, como uma pessoa que está nesse processo de imigração, existe alguma forma dele identificar? E eu tiro isso por minha experiência, eu estou falando isso pensando em mim Sim, mesmo, né? tá. Existe alguma forma dele identificar se ele está entrando numa solidão ou se ele precisa da solitude? Existe uma maneira dele perceber isso, ou isso pressupõe que ele, anteriormente, ele tenha que ter um autoconhecimento mais aprofundado? De si, eu acho assim, que precisaria ter informação, né? Eu acho que a informação, ela é uma grande ajuda para qualquer pessoa, né? Quando a gente tem informação, a gente passa por aqueles caminhos de uma maneira mais consciente, talvez, diria, talvez menos dolorosa, não sei, mas ela evita algumas outras questões no meio do caminho, porque, veja, se ela não tem consciência disso, e aí ela vai, né, emigrar e tudo mais, e ela começa a receber, né, é, essas questões que são culturais e tudo mais, ela vai ficando muito sozinha, às vezes triste, deprimida, e não consegue, vem outras coisas que atrapalham, né, esse meio, né, essa existência aí dela, né? Especialmente porque o imigrante ele passa por fases, né? Vem primeira fase do preparo, né? Eu estou falando assim, né? Do imigrante não que fez psicologia, né? A Hannah não conta porque Me não é pegaram no verdade. pulo. Eu estava aqui pensando na pergunta de Fábio e eu estava assim, poxa, mas eu não consigo, eu tenho que pensar em alguém que não sabe identificar esses sinais que eu consigo identificar em mim. Então, eu vou lá, Exato, exatamente. exatamente. Então veja, tem a fase do preparo, né? Onde as pessoas começam a se preparar. Eu estou falando do que vem consciente, tá bom? Não estou falando de refugiado, não estou falando nada disso, Uhum. tá?
Então, ela tem essa fase do preparo, até que chega o ato de migrar mesmo, né? E isso a gente pode até falar um outro momento, né? Tem um período que a gente chama de moratória ou supercompensação, né? Onde ela tem o estresse, né? Que não foram avaliados nas primeiras semanas, né? Ou no primeiro mês, e aí ela começa a ter uma dissonância. O que é essa dissonância? Por exemplo, ela fala: opa, não previ isso está diferente do que eu imaginava, né? E quando ela vem com família, então também uma dificuldade a mais, né? Porque tem os filhos, tem esposa, tem tudo mais, né? E aí ela precisa achar meios de sobreviver, né? Satisfazer as necessidades básicas, né? Pode ser que algumas entrem no período de crise, né? Eu não estou falando, veja, isso são fases didáticas, nem todo mundo passa por todas e não necessariamente, né, nessa uma questão rígida, né? Então, muitas vezes aí começa assim, será que eu fiz a escolha certa? Ou, ai, a minha vida no passado era assim, eu mudei para cá por causa disso. Não está exatamente assim como eu imaginava, né? Ou, né, assim, de um que eu escutei, quer dizer, era mais frio do que eu pensava, o frio demorou para passar, compreendeu? Bem mais. Bem Né? mais. Então, são coisas assim, né? E depois vem também, às vezes, uma questão, quando é família, uma questão transgeracional, quer dizer, né? Os mais novos, os mais velhos lidam de um jeito, os mais novos de outros, depende da fase. Então, você mudar com adolescentes é diferente de você mudar com criança pequena. E assim vai, né? Quer dizer, tem várias questões relacionadas aí à imigração, né? Posso Entende? pegar Então, carona na rabeira da pergunta de Fábio? Porque sim, pode. eu achei ótimo você colocar dessa maneira, Fábio, e aí me fez pensar o seguinte: a gente sabe que a forma como nós interagimos socialmente no Brasil é completamente diferente de como nós fazemos as interações sociais aqui no Canadá e em outros países, por questões principalmente culturais, né, Sim, nossas e dessas pessoas que vivem nesse país que nós estamos vivendo. isso. Aí eu volto àquela questão que a senhora colocou de falar sobre, de nos colocar como seres de sociabilidade, seres sociáveis. Sim, isso. Será que essa maneira diferente de como nós desenvolvemos e construímos as relações sociais num novo país, elas impactam de alguma maneira em como nós vamos vivenciar novas ou as experiências de solidão que nós já tivemos? De alguma forma, para você? Entendi. Será? Pode ser, eu acredito, tá? Não tenho estatística para isso, mas eu acredito que sim, se você não entender esse processo de aculturação no outro país, né? Se você não entender, por exemplo, como, né, como as pessoas são em X país, né? Como elas lidam com essa troca, né? Troca social, né? O que a gente escuta é que em alguns países a relação é bem mais distante, mais reservada, e o brasileiro, enfim, os latinos têm uma forma diferente de se relacionar. Como eles têm essa forma diferente e a pessoa não está preparada para, né, a forma diferente, então pode ser que isso impacte um pouco mais nessa experiência de solidão, compreendeu? Entende? Faz Pode todo ser que, sentido. Sim. né, a intensidade, por isso que, né, eu digo, a intensidade vai variar de pessoa para pessoa, de experiência para experiência, entende? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma solidão que é existencial do luto, né? Mas umas passam por aquele processo de luto e se reerguem, enfim, dão continuidade para a vida. E outras ficam permanentemente
nesse estado de luto, entende? Então, aí já entram outras questões, né? Por exemplo, a questão da angústia de separação, a pessoa ela não conseguiu se ver como uma pessoa separada do outro, que é o que a gente consegue entrar em contato na solitude. Veja, separada não quer dizer isolada do outro, mas eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha singularidade, né? Enfim, eu sou junto com ela, né? Um casal ou uma amizade, mas eu sou eu mesma, né? Sozinha, na escola, no trabalho, né? Na minha casa, enfim, né? Não sei se dá para vocês entenderem. Eu sou separada do outro, mas eu estou com o outro, né? É nesse sentido que a solitude ajuda, e se a pessoa tem esse conhecimento, essa informação de que ela precisa buscar, né, esse estado. Se ela não consegue, então ela pode participar, enfim, eu não sei aí onde vocês estão, mas de grupos onde trocam experiência, né? Por exemplo, a gente tem aqui, né, grupos de mães que têm filhos autistas, elas trocam experiência. Grupos de pessoas que têm X condição de vida, elas trocam experiências, né? Para elas poderem refletir. Sem essa estimulação, né? Sem essa estimulação que vem dessa relação com o outro, ou de conhecimento, como eu falei no começo, né? Conhecimento psicológico, conhecimento filosófico, enfim, ela não entra em contato com ela mesma, né? Então, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Então, por exemplo, algumas pessoas, elas sentem muito angustiadas quando elas se afastam do outro, ou quando um parceiro ou parceira morrem. Por quê? Porque ela não se via sem aquela pessoa, né? Ela não trabalhou a si mesma como pessoa individual. Ela era o outro. Dá para vocês entenderem? É uma confluência com o outro. Lógico, né, gente, que a pessoa amada morre, é evidente que nós vamos sofrer muito, né? Vamos sofrer muito um período, sentir muita saudade, vamos ter muitas memórias, enfim. Mas, né, se você tem a sua individualidade, você dá continuidade à sua vida, tá certo? Porque Então, você não morre junto com a isso não morre pessoa. junto, exato. E é interessante que algumas pessoas, às vezes, não é nem morrer, mas é um rompimento, né? Ela tem um rompimento de relação, ou mesmo antes disso, ela tem uma angústia de medo de perder outra pessoa, né? Ela tem um medo de perder ou daquilo interromper, enfim. Mas essa angústia que vem com a solidão, né, ela mostra para nós que nós somos efêmeros, né? Que né, a nossa vida, ela é uma passagem mesmo, né? Ela é passageira, né? Nossas relações podem ser duradouras, mas podem não ser, né? Então, nem sempre a gente vai ter a constância de tudo, né? Então, eu acho que vocês podem ver pela vida de vocês mesmos, que são imigrantes, que algumas relações se mantiveram, mesmo vocês à distância, e outras não, não é mesmo? Então, por quê? Porque é assim mesmo, né? As relações vêm e vão conforme os interesses, os objetivos, enfim, a constância. Daí eu digo para vocês, pergunto para vocês, olha eu perguntando, era vocês. Vai valer nota? Vocês acham que a distância geográfica ela mede a solidão da pessoa?
ou a conexão da pessoa? Boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, usando a minha própria experiência. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que, pelo meu próprio julgamento, eu sou uma pessoa que vive bem sozinha. Eu sou uma adepta da solitude há muitos anos. Eu diria que até mesmo sem saber o que era desde criança. Eu tenho essa necessidade de ter os meus momentos de solitude. Isso é muito forte em mim. Quando eu sinto falta disso, me afeta emocionalmente, psicologicamente. Eu preciso ter momentos de solitude. Para mim, está diretamente ligado à minha saúde emocional e psicológica. Só que num contexto de imigração, com todas as diferenças que a gente falou, e morando sozinha no Canadá, assim, eu não tenho ninguém que eu já conhecesse do Brasil aqui no Canadá, numa relação mais próxima e familiar principalmente, eu consigo responder isso me usando como parâmetro e colocando as duas coisas como análise. Eu sou uma pessoa que acho que vivo bem, consigo manejar muito bem essa questão de estar sozinha, de fazer as coisas sozinha, de viver sozinha. Só que, ao mesmo tempo, o estar sozinha o tempo inteiro e o sozinha demais, que é o caso aqui, me coloca no estar sozinha com limite. Eu percebo que quando dá 6 meses, 9 meses, geralmente em ciclos de 3 em 3 meses, os meus picos de saudade vão aumentando. E junto com os picos de saudade, vai aumentando também a minha carência afetiva. E é uma carência afetiva que eu só consigo suprir com o contato físico com a minha família, com pessoas que... E aqui eu tenho, embora eu tenha poucos amigos, aqui eu tenho bons amigos, são amigos presentes, são amigos sinceros, são amigos com quem eu conto e que também contam comigo, mas não me suprem afetivamente do jeito que uma pegadinha do meu sobrinho me supre, do jeito que cozinhar para painho me supre, do jeito que o abraço da minha mãe me supre. Então, eu acredito que sim, baseada na minha experiência, a questão geográfica interfere na percepção e na experiência de solidão e de solitude que o imigrante tem, que é o meu caso. E você, Fábio? Eu não vou nem responder. Você responde. Assim, não, eu acho que você... Eu acho até que não é nem uma questão de responder, porque eu vou estar falando da minha própria experiência, como você falou da Claro. sua. Sim. Eu fico sempre pensando, excluindo a minha experiência, como as pessoas elas podem discernir isso que você acabou de falar. Você sabe disso. Conscientemente você sabe que você vive bem com sua solitude. E, evidentemente, se você vive bem com a tua solitude, você tem um preparo emocional para isso. Você tem os instrumentos para isso. Você se conhece a esse ponto. Mas eu fico pensando naquela pessoa que não sabe disso. Uma pessoa que está no Brasil, que imigrou, e que hoje está numa situação absolutamente deplorável emocionalmente falando, e a gente estava conversando em off, enquanto você fingia que tinha ido ao banheiro, eu estava falando com a Viviane, que tem gente que está solitária, cercada de pessoas. Marido, sim, ou esposa, filhos, e ela está se aprofundando naquilo. E eu fico pensando, como é que essa pessoa ela sai dessa situação? Como é que ela vê uma luz no fim do túnel? Porque ela está lá embaixo, né, cara? Como é que ela sai disso? Porque, por isso que eu estou falando assim, falar da minha experiência claro, né, tirada as devidas proporções, é um pouco parecido com a sua, no sentido de que eu sei que eu escolhi a minha solitude. Então, eu como você, eu estou deliberadamente dentro dela por escolha consciente. Isso me faz bem. Mas e quem não tem isso? Aí agora a gente joga a pergunta para a Viviane. Que instrumentos, talvez, uma pessoa que esteja hoje ouvindo a gente, ela se sinta mal, se sinta solitária, não em solitude. Se tem alguma forma dela passar da solidão para a solitude e daí para diante ela evoluir.
Olha, eu acho que algumas pessoas que estão, como você diz, no estado assim de muita tristeza e etc., muitas vezes ela vai precisar mesmo de uma ajuda profissional, entende? Porque o psicólogo, né, ou esses grupos que são orientados por algum profissional, né, porque eu estou falando de um grupo orientado por algum profissional, né, isso pode ajudá-las a se entender, né, mas ela precisaria mesmo de um contato, de uma ajuda momentânea, né, até ela poder começar a andar sozinha, né, sem ter que arrastar tanto. Como você falou anteriormente, enquanto ela não estava, a Ana não estava, tem pessoas que estão numa relação, mas estão sozinhas, né? Então, veja, a proximidade física não necessariamente produz uma ausência de solidão. Você pode estar num campo de beisebol, de futebol, etc., com milhões de pessoas e se sentindo profundamente só. Uma pessoa pode estar casada e se sentir profundamente só, compreende? Enquanto que outras que talvez não tenham essa proximidade, mas elas tenham alguém em outro lugar em que aí a internet ajuda, né? Quer dizer, faz com que ela entre em contato com essas pessoas, mesmo que seja por internet. Lógico que o toque físico supera qualquer coisa, né? Não tem como você, né? Tem até várias pesquisas que dizem, né, que se a pessoa recebe um abraço por dia, ela adoece menos, né? Entendeu? Porque a questão. Deixa eu anotar essa, peraí. É um só? Esse é o desafio do imigrante. Esse é o desafio para o imigrante. Nenhum, né? Nem meio, não é mesmo? Nem é verdade. Então, assim, a questão né, de se sentir acolhido, né? Com o toque é importante, tá certo? Então, essa questão da distância mensurável, nem sempre ela pode ser considerada. Por quê? Porque precisa haver a proximidade existencial, quer dizer, a proximidade dessa pessoa com a outra na intimidade, entende? Dela poder trocar, enfim, isso para um imigrante ajudaria muito. Agora, se ele já veio de lá sem relação, num estado psicológico difícil, ele só vai, assim, no início, né, piorar essa adaptação toda dele aí, né? Entende? Algumas questões que não foram resolvidas, elas vão aflorar, né, para alguns. A gente sempre fala para alguns, né? Nem todo mundo passa por tudo, entende? Sim. Então, né, a gente pode estar próximo de uma pessoa e não se sentir realmente próximo dela, né? Ai, Entende? eu estou me coçando para fazer, para fazer Você quer ir comentários. para o banheiro de novo? Pode fazer, não. Olha, vamos lá. eu vou fazer um disclaimer primeiro, que é o seguinte. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, né? Mas o meu desafio hoje é que eu estou falando com um dos meus melhores amigos aqui no Canadá e estou falando com a minha professora e terapeuta. Então, eu não consigo não me expor. Eu vou me expor muito. Eu não estou falando nada, hein? Você. Mas a senhora joga os ganchos e aí eu fico assim, eu quero falar isso, porque eu quero falar isso, porque eu também estou aproveitando aqui para fazer a minha sessão e colocar. Mas eu acho que eu acho que pode ser. São ilustrações que pode ser útil para quem está ouvindo usar como algo, como um parâmetro de identificação também. Que a senhora falou sobre as relações, sobre o online, a conectividade, etc. Eu adoro pensar nesse aspecto e, de novo, tentar aplicar isso para a minha própria vida. A senhora falou até da questão do abraço físico, né? Na neurociência, a gente sabe que a ocitocina, que é um neurotransmissor
do prazer, do bem-estar, ele é produzido naturalmente em situações muito específicas. Por exemplo, a amamentação é um momento em que a mulher está produzindo ocitocina, o cérebro produz ocitocina, num momento de orgasmo, com alguém que você tem ali alguma conectividade, alguma sintonia, uma relação com intimidade, e o abraço. Só que não qualquer abraço. É o abraço que é Sim, significativo para você, que tem uma significância afetiva. sim, Isso ajuda a produzir a ocitocina. Infelizmente, eu não ainda encontrei estudos provando ou falando que a interação digital, ainda que com pessoas que tenham significância na sua vida, ajudem a produzir ocitocina, apenas no certo. campo físico, né, no toque físico real. E, de novo, eu caio naquela questão que falei antes sobre o meu próprio limite. E talvez alguém se identifique também dessa maneira. Como eu disse, por exemplo, eu tinha voltado para o Canadá depois da pandemia e eu estava aqui há quase 1 ano e meio sem ir para o Brasil e nas condições que eu já citei. Não tenho familiares aqui, tenho poucos amigos, a vida é corrida e etc. Então, quanto mais o tempo passava, mais a minha saudade aumentava e a minha bateria afetiva diminuía. E a terapia online, com a minha terapeuta maravilhosa, me ajudou muito a segurar ao longo desse 1 ano e meio a minha sanidade mental, a minha saúde emocional. É como se eu tivesse, eu acho que é como se eu tivesse vindo do Brasil com a minha bateria afetiva cheia. E ao longo desse 1 ano e meio, muitas coisas Uhum, aconteceram. A gente sabe que estabilidade é uma palavra que raras vezes se aplica na vida de quem está imigrando, né? Ter um momento de estabilidade. Foi 1 ano e meio de muitas mudanças, de muitos acontecimentos intensos na minha vida que demandaram muito esforço psicológico, emocional e físico de mim. E essa bateria foi minguando. Só que enquanto eu fazia a terapia, ela não me supria emocionalmente. A terapia, ela não enchia o meu tanque emocional que ia esvaziando cada vez mais. Mas ela me dava suporte para ir administrando conscientemente essa energia afetiva que ia embora. E quando chegou a quase 1 ano e meio, que eu cheguei no limite do limite, eu falei assim, olha, e a terapia e a terapeuta e o conjunto da obra me ajudou a ter essa autopercepção de perceber e dizer o seguinte: até aqui eu aguentei. Daqui para frente eu já vou exceder um limite que eu posso não ter mais controle e saúde emocional. Daqui em diante, se eu não for para o Brasil agora e eu receber esse afeto, esse carinho físico que eu não tenho há 1 ano e meio, eu vou entrar num ponto passível de adoecer. E eu não quero isso. Então, eu tomei a decisão de ir, vai fazer 1 ano a última vez que eu fui, e fiquei por pouquíssimo tempo no Brasil, pouquíssimo tempo, 15 dias, com os meus pais na condição que eu queria, principal que eu queria ter ido, eu fiquei cerca de 8, 9 dias, mas quando eu voltei, esses 15 dias, que obviamente não foram suficientes, mas eles foram suficientes para que até hoje eu conseguisse estar aqui com a minha bateria emocional, a minha bateria afetiva cheia. E ela não está igual a 1 ano atrás, ela segue diminuindo a cada mês, a cada semana, a cada dia. Mas essa recarga, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que a gente só consegue ter quando vai para o campo físico, para o campo do toque, para o campo do cheiro, como diz o baiano, né? mas, não, realmente é super importante, né? Tanto que a gente tem também aí vários autores que falam sobre a ausência de toque, né? Nas crianças, ausência de toque, né, no idoso, enfim. E o quanto que isso, né, pode levar para um sentimento mais de depressão, não é mesmo?
Mas Então, aí, deixa eu emendar e, por favor, Fábio, se você quiser e puder, talvez desenvolver melhor a pergunta, o faça. Mas agora me veio o seguinte insight, né? Eu tenho tive o privilégio de poder ir para o Brasil quando eu cheguei no meu limite e fazer essa recarga emocional. Mas como é que alguém que se vê nessa mesma falta de bateria afetiva e não tem o recurso de ir para perto dos seus, consegue desenvolver ferramentas para lidar com esse sentimento de solidão? Como? é bem Essa é a difícil. pergunta, né? Essa é bem difícil. Assim, acho difícil, né? Eu acho muito difícil. A pessoa, ela não necessariamente ela precisa vir, né, para a família, né? Mas ela precisa ter uma relação autêntica, uma relação importante com alguém, entende? Não necessariamente ela precisa voltar para o país dela, enfim, para isso. Mas se ela tiver um, relacionamentos, não digo quantidade, mas relacionamentos autênticos que a suprem, né, de confiança, de esperança e tudo mais, aí realmente, vamos dizer assim, a situação fica melhor. Acho assim muito complicado quando a pessoa não tem isso e quando ela não pode voltar, né? Tem pessoas que estão há 10 anos longe do Brasil, não podem voltar, né? E não tem condição financeira ou outra qualquer condição, e não tem uma relação, né, significativa. Então, assim, é muito perigoso, né? Eu acho, né? A menos que ela encontre, sei lá, outros recursos. Outras pessoas eu sugeriria sempre que ela fosse, mesmo que ela não tenha essa solitude, né? Eu acho que tem uma questão de sobrevivência aí. Por uma questão de sobrevivência, ela precisa estar em algum grupo que não seja só o do trabalho, onde ela tenha troca social. Aí pode ser uma igreja que ela goste, que ela se identifique, um esporte que ela faça coletivo, enfim, ou qualquer outro grupo de discussão. Por isso que eu falei, um grupo de discussão, um grupo que ela possa ter essa convivência até ela encontrar, né, pessoas ou uma pessoa mais próxima que seja realmente saudável para ela, né? Entende? Porque nós precisamos, né, das pessoas, né? Não só para sobreviver, mas para isso mesmo, para o toque, para a conversa, para desabafar, para receber um carinho, enfim. Porque o isolamento, ele leva a um desânimo grande, né? Entende? Assim, a pessoa vai perdendo o interesse, né? Existe uma suspensão desse interesse, né, pelo mundo externo. Quando começa assim, a situação está mais grave, né? Então ela assim às vezes não acredita mais na capacidade dela de amar, de fazer, né, amizades, né? Ela começa a evitar, né, as atividades sociais, né, qualquer atividade social, né? Então é um fator de risco. A ausência de contato físico e contato com as pessoas é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças sérias, né? E graves, e algumas até a morte, tá bom? Só Sim. para vocês terem ideia, umas pesquisas antigas, né, que fizeram com crianças hospitalizadas na época do pós-guerra, as crianças, ou perdiam um pai ou a mãe, ou eram hospitalizadas, não tinham um adulto, né, olhando. Então, no começo elas choravam, depois elas paravam de chorar, depois elas não faziam contato visual, entende? Depois elas evitavam o contato visual, elas se viravam de bruços, e aí todo o sistema dela, fisiológico e tudo mais, imunológico, ia
degringolando e elas morriam. Muitas crianças morriam por falta, né, desse contato, do carinho, do contato físico de alguém que realmente, né, ela conhecesse. É muito triste, né, quando você lê essas pesquisas antigas com relação a isso. E se você transportar, né, para o dia de hoje, é a mesma coisa, né? A pandemia também, né, na época da pandemia, muita gente... tivemos dois problemas, né? Problemas das pessoas que ficaram isoladas por contingência, né, do vírus, e outras porque ficaram perto. Então, É verdade. É verdade, porque ficaram isoladas juntas. Aí, juntas, é. Então, teve esse tipo de problema. E é uma questão social, se a gente for pensar, né? Então, se vocês forem pensar, as pessoas, o imigrante, ou mesmo as pessoas que estão trabalhando, estão nessa luta, né? Existe uma luta, né, para você se estabelecer, uma luta para você sobreviver, e a gente lida com mudanças rápidas. Acho que os imigrantes também, né, porque as leis mudam toda hora, né, uma hora é por esse caminho, aí mudou a lei, vai por outro caminho. Pelo menos é das pessoas que eu atendo, eu vejo pessoas aí há 10 anos investindo para conseguir, e aí quando elas estão perto de conseguir, mudou a lei. Aí mais outros tantos de anos e gasto financeiro, né, para conseguir se estabelecer. Quem sabe, que ainda não tem certeza se vão conseguir, né? Então, o nosso mundo, como diz o filósofo Bauman, né, é um mundo líquido. Ele não tem uma forma mais estabelecida, né? Ela muda o tempo todo, que gera na gente condição de incerteza. E veja, imagina um imigrante, né? Condição de incerteza, né? Quer dizer, medo de perder os amigos, medo de perder o trabalho, né? De ficar sozinho, muitas vezes medo de não corresponder às expectativas, seja de uma pessoa que ama, seja dos amigos, seja do emprego, da sociedade, né? E por isso muitas vezes elas se apegam a algumas pessoas que são nocivas para ela, né? Então é melhor eu me apegar do que não ter ninguém, né? Enfim, então às vezes a gente está junto de pessoas, mas se sentindo estranho no meio delas. Por isso que é importante, não precisa quantidade, mas é importante que se tenha uma, né, duas pessoas com um relacionamento um pouco mais próximo, com uma um pouco mais próxima, outra menos. Com essa eu posso estar com ela e conviver com isso, falar sobre isso. A outra talvez eu possa de outro jeito, mas enfim, né? A gente também precisa ter uma certa tolerância também, né? Porque às vezes o que acontece? Aí eu já vou entrar por um outro lado, mas tem pessoas que querem, e é isso que a gente precisa cuidar. Tem pessoas, né? E às vezes a gente mesmo, a gente quer encontrar o outro igual a gente, que o outro seja o nosso espelho. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. O importante é que elas sejam um pouco diferentes para a gente trocar, não totalmente diferente, né? E um pouquinho, então, parecido, né? Porque se não for um pouco parecido, não vai dar para entender nada, né? Não vai dar para ter comunicação, não é mesmo? Então, vocês veem que é sempre um equilíbrio, solidão, solitude, abrir-se para o outro, ao mesmo tempo entender as diferenças do outro, mas também ver o que a gente concorda, né? Porque nessa solitude a gente faz uma avaliação de quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, o que a gente acredita, né? Como eu sou, né, se eu estou agindo de acordo com a minha hierarquia, né, de valores, entende? Enfim, né? Então isso tudo ajuda a formar o nosso autoconceito e a nossa identidade, né? A gente nunca vai ser plenamente a gente sozinho. E, ao mesmo tempo, nós nunca seremos plenamente nós mesmos estando com o outro,
Dá para entender? É sempre esse equilíbrio de pratos. Eu falo que parece como é que eu falo? É um equilibrista de pratos, né, que você vê na rua, no circo, né? Antigamente a gente via no circo. Essa denota a minha idade. A gente via isso no circo, entendeu? O malabarista, né? Aquele malabarista, então a gente precisa ter essa autoconsciência, né? E consciência do outro também nas nossas relações, né? Porque nem sempre estar com o outro garante, né, como eu disse, que você vai estar com bem-estar, como a gente estava falando, né? Tem pessoas que já carregam, né, do Brasil para os outros lugares o problema, né? Então, muitas vezes a gente sofre sozinho, mas muitas vezes a gente também sofre acompanhado, né? Então, a solitude permite com que a gente vá se definindo, né? Nessa durante a vida, né? Então, quando a gente entra em solitude, a gente transforma as nossas angústias em reflexões, tá certo? E a tendência positiva é entender que a gente não está acabado. Acabado, não acabado de cansado, mas nós não somos seres completamente acabados, né? Perfeitos, né? Nós estamos em desenvolvimento, se a gente quiser, não é mesmo? Se a gente quiser, tá bom? Uau! Muitas coisas a refletir aqui, muitas coisas a se pensar. É isso aí. Enfim, acho que um pouco já foi o que eu queria dizer, tá bom? Só mais uma frasezinha, assim, né? Tem um autor que chama-se Medard Boss, que ele compara cada homem ao raio de sol, né? Então, cada raio, ao unir-se, forma a claridade do dia, né? Então, juntos, numa boa relação, a gente pode construir, né, um mundo melhor, tá bom? Adorei. Eu tô com milhares de perguntas aqui, mas assim, eu vou até deixar. Pode falar, pode. Não, porque senão a gente não vai ter vários episódios, assim, porque tá bom. uma coisa vai puxando a outra. Você falou do Bauman. Não, assim, você falou do Bauman enfim, tem várias coisas que o Bauman levanta, mas eu fiquei pensando, agora há pouco a gente estava falando sobre você procurar alguém que seja parecido com você, minimamente parecido. E eu me lembrei sempre que isso também denota a minha, eu não digo idade, a minha maturidade. Um ditado que a gente escutava muito: os polos opostos se atraem. Mas isso sempre deu errado para mim. Eu nunca acertei. Eu acho que esse ditado não está muito bem. Não está nada bom, não. Eu acho que, como lei da física, funciona perfeitamente, mas como ditado popular, aí a coisa se perde. Cara, mas isso é muito louco, né? Porque a gente traz isso da nossa cultura. Sim. Esse é um ditado brasileiro, né? Outra coisa que eu escutava muito, era até uma música do Fábio Júnior, duas metades da laranja. Alma gêmea, alma gêmea. Alma gêmea, não tinha negócio? Da laranja. Eu misturava toda a letra para brincar com os meus filhos. E é também uma outra grande mentira, né? Como se a gente tivesse, se a gente só seria alguém se a gente tivesse alguém grudado ali. E não necessariamente, né? Muito pelo contrário, você está grudado com a parte azeda do limão, né, cara? Aí é uma Nessa merda. altura, eu acho que fizeram um suco da minha outra banda da laranja, porque... Mas aí eu tenho, agora, assim, já pode se falar. enveredando... Não, pode falar. Ainda tem algumas outras coisas depois que eu lembrei, mas pode falar. Ótimo. Pegando o gancho da Hannah. Botar a Hannah na berlina. Pode ir no banheiro se quiser, Hannah, tá? Agora você pode ir. Não, agora eu estou bem, estou tranquila. Porque a Hannah falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, eu vivo bem há muito tempo, desde criança, com a minha solitude. Eu convivo bem com a minha solitude. Eu gosto da minha solitude. Mas eu fiquei pensando, existe
um momento em que a solitude ela nos afasta das pessoas? A gente perde essa sensibilidade para falar, até aqui tá bacana, daqui para frente tá me faltando alguma coisa. Esse contato. Então, A Hannah falou de recarregar a bateria quando ela vai ao Brasil. sim, É sim. esse momento que ela sai da solitude dela e fala, cara, não está me fazendo tão bem essa solitude, eu preciso dar uma carga de Aham. bateria. Tem algum indício que mostre isso para que a pessoa perceba isso melhor? Ah, eu acredito assim que realmente, veja, é um equilíbrio entre solidão, solitude, tudo isso, né? Como eu disse, é sempre o equilíbrio dos pratos. Agora, se a pessoa está em solitude e ela está se sentindo não, ou ela começa a se isolar, né? Isolar do contato social, entende? Evitar contato social, ela é chamada, ela não quer ir, mesmo que a relação seja positiva, tá? Eu estou imaginando uma situação positiva, não negativa. Então, quando ela começa a ficar muito voltada só para ela mesma, né? Só para fazer as coisas que ela quer, né? Fechada nela mesma, aí realmente é pior, né? Quer dizer, ela está piorando. Então, assim, né? Quer dizer, não é possível que em uma semana a pessoa não tenha um mínimo contato de falar com alguém, entende? Com alguém na rua, com alguém no estabelecimento de trabalho ou né? Qualquer lugar, né? Quer dizer, se ela não sai, se ela não encontra pessoas, então acho que ela tem que começar também a verificar, inclusive assim, quer dizer, é lógico que a solitude pode ser desculpa para algumas pessoas só querer fazer o que ela quer, né? Viu, Hannah? Opa, Eu só sem tô querer. ouvindo. Sempre sobra Deixa, para mim, gente. deixa eu aproveitar aqui. Então, então, por exemplo, tem pessoas que querem só fazer o que ela quer. Na hora que ela quer, ela não quer dividir com o outro. Né? E nós não existimos, né, sem o outro, não tem como. A gente precisa alimentar as nossas relações também. Tem a nossa parte, né? Não é ficar só fechado dentro de si mesmo, né? Entende? Então, se você está se fechando para o mundo, isso não é um bom sinal, né? E aí Compreende? entra a sugestão que a senhora fez para, como estratégia, né, de ter ferramentas. Poxa, não fique só. Eu sei que é difícil, principalmente não, até para pessoas que administram bem e lidam bem com a própria solidão e a solitude, como eu, mas assim, ouvir um conselho como esse que a senhora deu, está aqui fora, tenta se conectar com a comunidade, seja num Sim, grupo da igreja, seja num grupo de alguma ação social, seja em isso. alguma forma de você interagir com as pessoas e Aham, começar a criar vínculos. Isso também vai ajudar no processo e na experienciação da própria solidão, né? exato. E é exatamente, porque é Mas é muito preciso fácil a dar o gente passo. precisa dar o passo. E assim, ela pode viver, né, nessa solitude um tempo, mas isso vai virar isolamento, né? Quer dizer, deixou de ser positivo, virou isolamento, e aí ela vai ter as consequências desse isolamento. Por quê? Porque o outro também tem uma expectativa de um retorno, né? Quer dizer, de um retorno de estar com você, de um retorno de receber uma mensagem, de um retorno, enfim, né? Exato, de você responder, não é mesmo? De você estar com a pessoa minimamente. Não que a gente, né? Porque a gente está falando de solitude é bom, eu não vou me esforçar para estar com ninguém. Não, a gente tem que se doar também. A doação é importante, né? Da gente para o outro, porque é nessa doação que as coisas vão se construindo também, né? É difícil, muitas vezes, né? Eu vou até citar o que é, quando a gente fala em solidão, né, essa metáfora do Schopenhauer, que é um filósofo, né, alemão, que é a metáfora do porco-espinho, né? Então você mudou de lado, hein, Fábio? Mudou de lado.
Então, essa metáfora, né, diz assim que, resumidamente, né, era um dia frio e os porcos espinhos estavam sentindo frio e queriam buscar o calor, tá certo? E aí eles tentavam se aproximar. Só que, como são espinhudos, eles se espetavam, tá certo? E aí eles tinham, né, que se afastar, né? Aí, só que o frio fazia com que eles tentassem de novo se aproximar, mesmo que se espetassem um pouco. Depois eles afastavam, entende? Então, a mesma questão são as nossas necessidades sociais, né? Então, a gente muitas vezes funciona como porco-espinho. Então, se a sua solitude te leva a ser um porco-espinho que ninguém pode te chegar perto, então a vida não está muito boa aí, tá certo? A gente precisa minimamente estar junto e, ao mesmo tempo, a hora que passou da fronteira, lembra que eu falei da fronteira? Passou da sua fronteira, então dá um tempinho para você, compreende? Mas é extremamente importante, né? Que é uma condição necessária para a convivência a gente tolerar algumas coisas das pessoas que são diferentes da gente, que reagem diferentemente, né? Que têm hábitos, costumes diferentes, não é mesmo? Então, né, a gente estranha. Vendo um vídeo outro dia, esses vídeos engraçados que passam na internet, né, mostrando o brasileiro se despedindo, né? E eu lembro do Dr. Belisário contando da experiência dele nos Estados Unidos e que foi diferente. Então, por exemplo, o brasileiro se despedindo. Então, ele levanta, está no grupo, ele levanta e anuncia que vai embora. Aí continua o papo em pé, tá certo? Aí ele vai até a porta, o papo continua na porta, todo mundo. Aí ele sai, vai para o elevador, o papo continua na porta do elevador. Aí as pessoas resolvem descer com ele de elevador. E o papo continua descendo de elevador. Aí vai até a porta do carro, entendeu? E conversa na porta do carro. Aí depois de um tempo ele sai, dá a buzinadinha, dá a piscadinha. É uma piadinha que vem dessas da internet para gente, né? E aí, lembrando do Dr. Belisário, né, ele contou uma época que, quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele, há muitos anos atrás, né, não sei como é que está hoje, né? Então, eles estavam na casa de uma pessoa, no jantar, aí alguém anunciou e falou, vamos embora. Na hora que falou, vamos embora, nós vamos embora. Os americanos pegaram os casacos, a bolsa e deram na mão da pessoa e a pessoa ficou. Mas, né? Quer dizer, sabe, porque brasileiro fala vai embora, mas demora, né? Para sair. E lá falou que ia embora naquela época. Pegou o casaco, né? E tal. Parece até que não queriam que estivessem lá, né? Estava passando da hora. Mas, assim, são aculturações, né? E por isso é importante entender que, né, nem tudo é exatamente como a gente pensa, né? As pessoas são diferentes e, né, e nem tudo tem a ver com algo negativo, muitas vezes, tá bom? Sem tons de cinza, né? Nada é preto, nada é branco. São vários Não, tons de cinza, né? viver é isso aí, né? Viver Viver é o esse líquido, como equilíbrio. diz o Bauman. É isso aí. É assim, eu tô... Não sei nem o que falar. Eu tô aqui viajando, Eu quero ouvir misturando as mais ideias todas que a perguntas gente conversa. suas. Não. Eu tenho que estar na minha solitude agora para pensar, porque é muito legal, cara. A gente já está no final do nosso bate-papo e você, Viviane, está sendo a primeira que a gente está conversando, vamos dizer assim, na estreia do nosso podcast. Ah, tá. E eu Que estou honra. muito gratificado por ter dado esse pontapé inicial no projeto. Claramente não estou sozinho, a Hanna está comigo Sim, e temos mais 3 outras profissionais que estão junto com a gente, que legal. porque a saúde mental
a saúde, de modo geral, claro, mas a saúde mental, para mim, é o marco zero, é o pontapé inicial. Sim, E as pessoas não se dão conta disso. sim. E no nosso primeiro papo, que é contigo, eu estou saindo daqui completamente diferente de como eu comecei há 2 horas atrás, 1h40 atrás. Oh, que bom. Tanta coisa que enriquece a gente nessa troca que você está falando, que, cara, eu estou muito satisfeito de, em algum momento, ter pensado nisso e ter convidado as pessoas que toparam, e a gente vai tocar esse projeto que eu tenho absoluta convicção que ele vai ajudar muita gente. Isso Muita gente. eu achei fantástico, sabe? Porque, como eu disse, nem todo mundo tem acesso a tudo. Se ele tiver pelo menos acesso a algumas informações positivas, isso abre caminho na vida deles, né? Então, eu posso dizer, vamos dizer, eu acho que a Hannah também, fizemos psicologia, né? Então, eu não sei o que seria de mim sem a psicologia, né? Eu não sei se sou eu sozinha ou sou eu com a psicologia, dá para entender, na minha solitude, né? Então, e a psicologia me ajudou muito na vida, assim, a me entender uma série de questões da minha vida, né? Não é porque nós somos psicólogos que tudo também foi mil maravilhas, né? Então, eu diria para você que se você puder tocar isso, vai ajudar muito, tá bom? E eu vou complementar. O que você disse, imagine isso, isso que me encanta, não só nas relações humanas, como principalmente uma pessoa como Viviane, que me inspira. Eu a conheço há 10 anos, fui aluna dela durante muitos anos, foi minha orientadora de TCC, é minha terapeuta e ainda assim, como você, depois eu me sinto diferente agora e aprendi coisas nas últimas 2 horas. Então, obrigada por fazer Que parte bom. disso com a gente e obrigada por dividir conosco essa oportunidade de aprender sobre nós mesmos e sobre as pessoas à nossa volta, de uma forma que vá promover saúde para nós, né, Fábio? Que bom. Belíssimo trabalho que vocês estão fazendo aí, viu? Muito. Tá bom? Vai ajudar muita gente que precisa, que não tem voz e que não tem, né, uma referência de onde buscar informação, ou de onde, enfim, encontrar um caminho. Eu tenho pensado muito numa coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta. O impacto que elas têm na vida das outras pessoas. Sim. E eu tenho pensado muito nisso. E eu vou usar como exemplo uma amiga minha que me mandou uma mensagem. Ela foi entrevistada para um outro podcast que eu participo e ela mandou um e-mail para mim. E nesse e-mail ela colocou assim, ela começou a frase assim: eu já te disse hoje que eu te adoro. É uma amiga minha que mora na Itália. Certo. E, por coincidência, no dia que eu li o e-mail, foi um dia que eu estava meio assim, chateado, com problemas do dia a dia e tal. E aquilo me deu um gás, entendeu? Me deu uma energia positiva. Por que eu estou falando isso? Porque esse projeto que a gente está tocando, o E Por Falar em Saudade, é um projeto em que a gente tem consciência da importância do impacto que a nossa fala vai causar positivamente na vida das pessoas. E se nós todos tivéssemos essa consciência, a gente evitaria muito problema. Sim. As pessoas falam, pouco importa o quê, não estão nem um pouco preocupadas com o que o outro vai ouvir, porque não é o que a gente fala, é como o outro vai perceber isso. Precisa ter um cuidado. Muito cuidado. E é mais um motivo pelo qual eu estou muito orgulhoso de estar junto com essa galera toda produzindo esse conteúdo. E muito obrigado, Viviane. Assim, estou super... A sua bajuladora Mor falou tanto. Ainda bem. Não, mas se não fosse, ela não teria convidado. Não, Fábio. E assim, a gente está colocando limites aqui, porque uma coisa tudo bem, falei super bem a Viviane, realmente me considero com muita honra uma pupila, mas você quer ver a coisa, se ela e a gente começar a falar do baluarte da psicologia pra gente, que é o doutor Belisário. É isso aí. Não tem imagina. fim, Aí não tem fim, né, cara? Não.
Não tem fim, exatamente. Aí, Vivi, só. Diego, desculpa, Ai, meu fala. Deus, eu estou falando demais aqui. Não, não, Ah, eu ia não! exatamente eu ia te perguntar se você teria mais alguma coisa para falar para gente, para acrescentar, alguma Não, é coisa que eu que. lembrei que vocês colocaram sobre filme, né, e música e tal, né? Então, assim, sobre música, tem uma. Talvez os brasileiros conheçam o Renato Russo. Ele gravou a música da Laura Pausini, que é Solitudine. É Solitudine. verdade, adoro essa música. Verdade. É, Só conheço a versão então. italiana, não conheço a do Renato. Ele Não, teve mas ele uma canta em fase. italiano. Ele Ele canta em canta em italiano. italiano? Que É Canta. legal! maravilhoso. Tem uma. Ele canta. Foi uma fase que ele gravou mais de uma música em É. italiano. Ele tem um CD Então, italiano, é ele tem um amarelo. CD. Não sabia. Então, essa que eu ia falar. E a outra é do filme, lógico que é ficção, né? Que é aquele do. Ai, que ele ficou perdido numa ilha. Ai, o Tom Do Hanks. Do Leonardo Tom Hanks. DiCaprio? Ah, O Tom Hanks. Não, o Tom Náufrago. Hanks. Náufrago, Náufrago, isso, isso, isso. Aí, é lógico que é uma ficção e tudo mais, mas tem o livro do Robinson Crusoe e tudo mais, mas se vocês forem ver, veja, aliás, deixa eu completar. O roteirista do filme do Náufrago, ele se isolou numa ilha sozinho para ver como é que seria estar em completa solidão e tudo mais. Lógico que não era tão completa, porque todo mundo sabia que ele estava lá, né? Mas ele realmente construiu cabana de palha, enfim, teve que comer o que tinha lá e tal, para ele escrever o filme. Mas, se vocês lembrarem do filme, tem um momento, ele faz amizade com a bola lá, ele falava com a bola, vejam, completamente uma solidão e uma solitude ali junto, né? Andando junto. Mas tem um momento que ele quase começa a entrar em estado de psicose. Assim, ele entra, acho que em alguns momentos Um ali, pouco, sim. um pouco, sim. Mas o que fez com que ele não desistisse foi uma relação significativa que ele teve com a esposa. Ele queria muito voltar a estar com a esposa, né? Sei que o fim do filme não é bem esse, né? Ela já tinha casado, ela não queria casar, mas aí fizeram ela casar, deram ele como morto e tudo mais. E quando ele chega lá, ele encontra ela com outra pessoa já e tudo mais. Mas o que deu a entender é assim, que a memória e a vontade que ele tinha de encontrar com ela, né, dessa relação significativa que eles tinham, fez com que ele sobrevivesse, né? E assim, se vocês forem ver, outro filme que estava até na Netflix, que é daquele dos Andes, que o avião caiu, Ah, e eu sim, assisti. sim. Sim, se chama. Então, eu O acho que é Sobrevivente, o não. Sobrevivente, Não. acho que é É isso. Peraí, sobrevivente? deixa eu Ele é ver. recente, ele tá no Ele é Netflix, é Ele verdade. está no recente, eu Netflix, assisti. Foi uma história real na Argentina. Na É. Argentina não, na no Argentina. Uruguai. No No Uruguai, Uruguai? indo Não, acho para que o foi na Chile. Argentina, Uruguai. Agora eu não sei, é ali, é Na ali. América do Sul, América pronto. do Sul. Resolveu. Eu acho que eles era o time do Uruguai indo para algum lugar, Para o eu acho Chile, que porque era aconteceu isso. na Cordilheira dos Andes. É. E eles caíram lá num espaço lá difícil. E eles também, quer dizer, quem conseguiu, né? Assim, lógico que todos queriam, né? Quem estava mais prejudicado, logicamente, morreu. Mas era justamente o que fez eles sobreviverem era essa vontade de reencontrar, né? A família, ou as relações significativas, né? E que eles tinham, um sonho e tudo mais, né? Então, nós estamos falando de solitude, não no sentido de defender ou não defender uma coisa ou outra, não. As duas coisas são importantes: solitude e relacionamento social significativo, né? Então, sempre o equilíbrio. A solidão existencial não tem como a gente evitar, nós vamos passar por ela, né? Mas a outra a gente consegue controlar positivamente, tá bom? E eu vou fazer uma Perfeito. marra com o filme que a senhora citou no comecinho do bate-papo, que foi o filme do Festival do Japão de 2022, que era o Aham. Kodokushi, né?
Então fica de Isso. dica também. Sim, para vocês terem pelo menos uma noção aí, porque é muito triste. Já passamos por isso, assim, por perto, e nem eram pessoas que estavam desconectadas, mas, assim, realmente sozinhas, né? E morrer, assim, nessa condição, não só morrer sozinha, nós podemos morrer sozinha no meio da rua, né? Mas, assim, completamente isolado, né? E é muito triste, tá bom? Mas, enfim. Então eu vou ler um poema do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que fala dessa possibilidade de você estar com outro, que eu acho que encerra bem esse nosso bate-papo maravilhoso de hoje. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro. Quem é que pensa ou sente? Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Tenho mais almas que uma. Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar. Eu falo. Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os. Nada ditam. A quem me sei, eu escrevo. Eu adoro esse poema dele. Lindo. Adoro esse poema dele. Palminhas. Muito Palminha. É para Palminhas. interromper? Você está com mania de bater palma agora? Opa, erramos. Palmas simbólicas. Foi devagarzinho. Fernando Pessoa não tem erro, né? Ele sempre não tem acerta erro. em tudo. Ele não tem fantástico. Vivi, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Foi maravilhoso, aprendi muita coisa aqui, cara. Você fundiu os poucos neurônios que estavam vivos ainda aqui. Estou aqui viajando. Muito obrigado. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, falar sobre outros temas e que a gente possa ajudar outras tantas pessoas. Muito obrigado. Com certeza. Se é uma coisa que eu adoro, é poder transmitir e ajudar mais pessoas, assim como eu já fui ajudada, tá bom? Pode contar comigo, tá? Obrigado. Hannah. Maravilhosa, eu sempre te agradecendo e sempre puxando seu saco e com muita alegria, Fro. Alegria. Eu sou grata a tudo no universo por ter me dado o privilégio e a honra de tê-la como mentora e tê-la na minha vida. Muito obrigada por participar. Que lindo. Eu vou terminar chorando, gente. Não fala isso não, porque assim, para chorar não custa. Eu choro com propaganda de homo. Não, é. Então... Obrigada, bom, gente maravilhosa. Obrigada, então, tá bom? Aí depois eu deixo para você os contatos, se precisar. Claro, é isso que eu ia perguntar. O e-mail, pode ser o e-mail. Eu ainda não fiz meu Instagram de psicóloga, não fiz ainda, então nem sei se vou fazer. Não tem problema. Qual o e-mail que as pessoas poderiam te contactar? Pode ser no vivi.domenico@gmail, que aí fica separado do outro, é mais fácil de eu localizar. Entendeu? Show. Sabe qual Galera, é? Eu passo para... vivi.domenico. vivi.domenico@gmail.com. Não é isso? Beleza. Galera, então, querem trocar uma ideia com a Viviane? Peraí. Gaglianone da Cunha de Domenico. Ele treinou muito para falar certo, gente. Valorize. Palminhas. É isso aí. Hannah, como é que as pessoas também podem falar contigo? Aliás, não sei, né? Pareça, por e-mail, porque eu não tenho mídias sociais, então no meu e-mail eu vou disponibilizar depois na página desse episódio, e fiquem à vontade. Também aqui eu sou parte da família do Brazucas pelo Mundo, então o pessoal fica à vontade para mandar mensagem aí para o Fábio perguntando sobre mim. Está muito isolado. Menos aqueles que eu devo. Então, me procurem. Galera, mais uma vez, muito obrigado por ouvir a gente nesse episódio maravilhoso com a professora Viviane Gaglianone da Cunha de Domenico. Muito obrigado mais uma vez. Hannah, beijão. A gente se vê nos próximos episódios. Galera, sigam a gente no Brazucas pelo Mundo, www.brazucaspelomundo.com. Instagram, porque nós temos Instagram para vocês duas, @brazucas.pelo.mundo. Se quiserem mandar um e-mail, nós temos também,
brazucaspelomundo.com, ou direto para mim, fabio@brazucaspelomundo.com, ou pelo WhatsApp, mais 581-681-1160, é o WhatsApp do Brazucas. Podem mandar sugestões de pessoas, de temas. Aqui é um episódio do E Por Falar em Saudade, que é um podcast que fala sobre a saúde mental da pessoa imigrante. A gente está aqui para ajudar, para compartilhar, para trocar e para a gente sempre estar circulando energias positivas. E como eu sempre digo, façam bem, não importa onde, não importa como, não importa quando, apenas façam bem. Fui!